Recebendo agora aqui nos nossos estúdios a vereadora Chiara Ranieri. Chiara, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Comissão Especial de Inquérito. Uau! Como é que foi ontem lá, Chiara? Nós tivemos foram dois convocados, eu acompanhei só o depoimento do corretor, o Fernando, né, que é da Top, né, ele acabou contribuindo ali como é que foi a mecânica, depois uma boa parte do Dr. Milton Porto. Eu não sei se o outro convidado acabou indo ou declinou. Não foi. Não foi, né? Então por isso que eu só vi os dois mesmo, Isso. então eu vi certo. Faz um resumo aí pra gente o que aconteceu, principalmente o depoimento do Porto, né? Que deu uma visão ali de que a coisa não passou no gabinete dele, ninguém procurou ele, quer dizer, foi uma coisa bem feita operacionalmente, não com estratégia jurídica, né? Eu acho que o depoimento do Dr. Maurício Porto, ele tem, assim, alguns elementos que são importantes para a gente avaliar quando a gente olha o processo, né? Porque tem parecer do Maurício Porto em todos eles, né? A Procuradoria de Patrimônio Imobiliário, que tem o Dr. Daniel como diretor, que já esteve na Câmara, tem ali uma participação importante, né? Do meu ponto de vista, deveria ser mais importante do que foi, porque há apontamentos, né? Inclusive, o Dr. Maurício chegou a colocar uma minuta de projeto de lei para ser passado na Câmara em um dos processos, né? O que não aconteceu. Então, assim, a orientação jurídica, ela foi dada, né? E ele falou muito claramente isso. A gente emite parecer. Cabe o gestor seguir ou não, né? Então, assim, são consultados, orientam, mas é o gestor que decide. Agora, chamou a atenção também uma fala do BRL, né, quando pergunta para o Dr. Porto, olha, se não tivesse comprado esses imóveis, seria possível depositar esse recurso numa conta especial para não sair precipitado, né? E o Dr. Porto falou, olha, é possível, teria que justificar muito e pode ser que mesmo assim sofresse um processo. E ele também deixa claro que mesmo com as compras feitas, poderá ter tipo de apontamento. E tudo está apontando, né, Chiara, que a coisa foi muito mal conduzida, né? Não é planejamento, né? O problema da educação, em especial, é a falta de planejamento, porque a necessidade de investimento, ela é real. E não adianta se dizer, por exemplo, como a prefeita na oitiva, de que ela investiu mesmo, e que ela vai investir, ela investiu 35 milhões e investirá mais, né? Como se esse investimento fosse correto. Eu ontem fiz um apontamento, uma conta muito simples, né? Se nós pegarmos os 34 milhões e 801 mil reais que foram os recursos investidos nessas desapropriações e nós dividíssemos pelas 82 escolas que nós temos em Bauru, cada escola receberia 424 mil reais e 402. Então, assim, é muito recurso. Uma escola para ser construída custa 1,5 milhão. Então, assim, é muito investimento que poderia ser empregado na melhoria das estruturas das escolas. Agora, que ela preocupa porque a conta desse ano vai ser idêntica. Eu não vi nenhum movimento da Secretaria de Educação, que por sinal, no meio desse turbilhão todo, tira férias, talvez fosse para estudar o processo, só pode ser, porque ela vai na sexta-feira lá na Câmara. E eles têm, pelo que eu vi, que tem que gastar uns 9 milhões por mês aqui, porque é dinheiro carimbado. Quer dizer, corremos o risco desse ano de ter o mesmo problema que aconteceu ano passado. Eu me encontrei com a secretária, eventualmente, né, assim, cruzamos. Não foi programado. Não foi programado, mas ela me parou para conversar a respeito de uma intenção da secretaria de estar encaminhando para a Câmara um projeto de lei do PDDE municipal, né? O PDDE é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Né, que isso a gente acompanhou nesse tempo de pandemia, quando a gente viu muita reclamação das escolas de não ter investimentos, né, para a equação ali de preparação para receber os alunos nesse momento de Covid, né, de pandemia. E aí nós acompanhamos os recursos do PDDE sobrando em caixa, né? Então, assim, existe uma situação que ela é muito de recursos
da Secretaria de Educação, de compras que a Secretaria de Investimento, que as secretarias devem fazer. Em muitas situações, as escolas acabam não fazendo porque sentem que a responsabilidade é da Secretaria, né? Então, grandes investimentos. Por exemplo, nós tivemos a situação das telas para pombos, né? Nas escolas. Tinha diretor que falava, não posso comprar porque é um edital que a Secretaria está fazendo para todas as escolas. Então, assim, divide-se um pouco, né, o que é recurso que é da escola e o que é recurso que é da Secretaria. Esse programa, que é um programa que o Estado tem e repassa para as escolas, também o município tem intenção de fazer. E aí ela falou na ordem de uns 50 mil reais, né? Falei, olha, é importante haver um diálogo, porque talvez as diretoras não se sintam seguras em receber, porque aí a prestação de contas passa a ser dessas diretoras. Essas diretoras, elas que contratam contador, né? Não é a secretaria. Quer dizer, tudo descentralizado. Descentralizado. Então, precisa haver uma preparação para que esses recursos sejam bem empregados e a prestação de contas aconteça de forma correta também, né? E aí os valores, se são 50 mil, se são 100 mil, veja, sobrou 35 milhões, daria para ter sido repassado para as escolas mais de 400 mil reais, né? Então, assim, é muita reforma que estava para ter sido feita. Algumas até precisariam até demais, nós trouxemos aqui coisa abandonada. Bom, a Chiara continua conosco, daqui a pouco a gente vai falar também desse resultado aqui da Endurbe, né? O que ela pensa. Quero retomar aqui a conversa com o Giacomo Buranello Júnior. O Giacomo, é óbvio, né? Já pensou dinheiro sobrando nas empresas como tem na prefeitura, moleza, hein? Gerar essa riqueza. Né? Exatamente. Como é que é o pequeno no comércio exterior? A gente fala muito do e-commerce, né? Da necessidade de você ampliar os seus mercados, e alguns querem alçar voos internacionais. Isso está muito tranquilo, os Correios são um grande aliado, precisa ter um acompanhamento aduaneiro, é uma coisa mais tranquila, diferentemente da compra e venda de volumes, né? Que é como vocês trabalham. Nós temos um grande percentual de clientes que são pequenas empresas, inclusive entrantes no comércio exterior. Hoje o pessoal está entrando, às vezes o pessoal tem um pouco de medo de começar a importar e exportar. Aí eu sempre falo, começa, participa de feiras para divulgar o seu produto ou para comprar o produto. Às vezes o pessoal tem receio de que seja muito burocrático importar e exportar, e não é muito parecido com o comércio doméstico. Então, independente do tamanho das empresas, ele consegue operar. Hoje o DHL, os Correios, ele fornece muita assessoria, tanto no serviço expresso quanto nas remessas formais. Muitas vezes, alguns operadores, eles não necessitam da figura do despachante aduaneiro. Eles conseguem trabalhar diretamente com essas grandes empresas, esses grandes players de envio e recebimento de remessas de mercadoria, dependendo do volume, do risco. Então, muitas vezes, já está habituado a trabalhar, o importador e exportador já mandou e já recebeu diversas vezes aquele produto em específico para aquele destino ou daquele destino, e já está totalmente ciente de toda a documentação necessária. Então, ele mesmo emite a documentação, cola na caixa, a empresa já vem e já leva embora. É bem tranquilo, viu, Café? Bauru tem uma grande expertise aqui de exportação e vai para vários países, tem aqui indústrias ligadas à bateria, etc. Quais são os produtos que você mais acompanha, que você percebe que Bauru movimenta tanto na importação como na exportação? Muita máquina. Viu? Máquina? A gente trabalha com bastante empresas de maquinário, e aqui na região a gente tem um grande cliente de cadeiras, de produto químico também. Então a gente tem todo tipo de segmento para trabalhar. Uma coisa que eu acho muito legal às vezes do pequeno importador, como eu estou há 20 anos trabalhando com isso, eu vejo às vezes a empresa começando, engatinhando, importando uma caixinha, aí você entra numa máquina do tempo e pum, daqui 10 anos, essa mesma empresa que há 10 anos atrás estava importando uma caixinha, hoje está importando 10, 20 containers mês. Quer dizer, então crescimento. A gente vê o pessoal crescendo. Que é o tal do empreendedorismo, né, que Sim. coloca. Por conta de ICMS, por exemplo, Giacomo, empresas têm migrado, por exemplo, para outros estados. Isso acontece muito com a importação, até para driblar o ICMS alto do estado? A guerra fiscal prejudica muito o estado de São Paulo, especialmente, porque os outros estados, eles ficam de todas as formas prospectando os operadores pro estado deles.
Então tem estado que oferece ICMS a 4%, 2%. Fala um pouquinho como é que é a tributação na entrada. Você compra um produto estrangeiro, quando ele chega para o Brasil, ele está sujeito a toda a tributação, é isso? Sim. Vamos considerar que você tem uma importação de $1.000. Tá. Então você tem uma remessa de $1.000, aí você vai gastar mais $200 de frete. Tá. Então você tem $1.200 para Essa é a base de cálculo agora. para começar a cascata, que a gente chama do valor aduaneiro. O valor aduaneiro é o valor que vai começar a compor os impostos. Aí, desse valor aduaneiro, nós vamos tirar o imposto de importação. Aí, valor aduaneiro mais imposto de importação, IPI. O valor aduaneiro mais imposto de importação mais IPI. Aí você tem o PIS e COFINS, que é direto no valor aduaneiro. Aí, beleza. Aí você soma tudo isso para tirar o ICMS. Só que o ICMS, ele vai por dentro dele mesmo. Então, o próprio ICMS compõe a base de cálculo do ICMS. Então vai embora. 18% vira 30%. Agora, para exportação, tem aí a isenção tributária. Tem bastante isenção. É importante o exportador, para compor o preço dele, ele ter essa ciência que ele não vai pagar imposto na nota. Vai ser tudo isento pelo... Ô, Chiara, a área de serviço, ainda bem que você não tem comércio exterior, né? Mas se tivesse, tem uma boa assessoria aqui. Você que atua na educação, não convive com isso, mas vê, né? Como políticas, sabe da necessidade de desburocratizar, né? Não é? Na educação a gente tem também aí agora, principalmente agora, uma questão de universalização também, né? Então, de professores irem para fora, alunos irem para fora, de nós recebermos alunos e envolve, professores. Então, moeda estrangeira aí. Por exemplo, nós temos muitos alunos hoje aqui no Brasil de Angola, né? E tem uma questão muito complicada de recebimento de mensalidade dos angolanos, né? Uma burocracia muito difícil da gente equacionar. Às vezes o aluno está terminando o semestre, ele não começou a pagar ainda. Então, existe uma relação, né? Não tem... Agora, ele falou uma coisa do empreendedorismo, Chiara, e a gente percebe que no setor público está muito distante, né? A Indurb, por exemplo, entra governo, sai governo, é sempre o mesmo problema. Agora, um prejuízo de 11.200.000, claro, chegando agora o Coronel Serpa, que tem um histórico de gestor, ele administrou um recurso muito pesado, né? Do nível da Polícia Militar, mas a gente percebe que não há um plano de saneamento. Parece que aquela mãezona tem que ir lá cobrir o cartão de crédito, depois o filho continua gastando, estoura de novo o cartão de crédito e permanentemente você vai indo. Qual é a tua visão sobre a Indurb? Está na hora de dar um basta nisso? Eu me questiono muito, né? A que serve a Indurb? Né? Os serviços que ela presta, só ela poderia estar prestando? Poderia ser feito diretamente pela prefeitura, né? Por exemplo, a coleta pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A gente se questiona muito isso, né? E por que é uma empresa que não é superavitária, né? Por que ela dá tanto prejuízo? Onde é que está errando na conta? Qual é a... Que é 1 milhão por mês, aproximadamente. A gente ouvia muito que o problema da Indurb era lixo. Era onde tinha um problema a ser equacionado aí de receita e despesa. Só que eu não entendo. Se sabe qual é o problema, por que não ajusta assim, então? Mesmo né? Porque na questão do lixo, ela sempre tem vantagem em ser a concessionária em relação aos outros que ofertam, e ela tem o preço que cada um está praticando, ela põe um pouquinho menos. Olha, se o outro está dando um preço muito parecido, porque antigamente era muito mais baixo, agora muito parecido, e ainda tem margem de lucro, a Indurb não consegue ter superávit, né, nessa questão? Ela não é uma empresa que pensa como uma empresa que faz negócios, né? Ela poderia ter expandido a atividade dela, ela podia prestar serviço para outros municípios, poderia, por exemplo, está prestando serviços até, sei lá, produzindo brinquedos para playground, brinquedos ecológicos, sabe? Situações que poderiam... Placas de sinalização, poderia vender para a região, né? Exato. Você monta um centro aí, né? Mas não faz, né? Então... Agora, Chiara, eu tenho conversado com alguns e percebo, né, que as secretarias, a Indurb, o DAI, todo mundo depende muito de um setor muito ligado a obras, né? Então você vê, a sinalização de trânsito está deficitária. Aí quando você tem um buraco do DAI, está com problema. Aí você tem um problema
problema agora de erosão. Não seria um momento a gente repensar a estrutura do setor público? Eu gosto muito daquela figura do facilities, né? É quase que um centro de serviços compartilhados em que ali você centraliza as atividades não fins, né? Ou seja, deixa a educação cuidar da educação, deixa o DAI cuidar de água e esgoto, né? E o que você faz? Você demanda para um setor que seria capaz de atender todo mundo, que era um modelo que existia no passado. Agora, você fala com a educação, não, eu dependo de obras, eu dependo da SEMA para cortar a grama, eu dependo do CEPLAN para projeto. Não está na hora da gente repensar, porque o que está em jogo é produtividade, a introdução de tecnologia. Nós como pagadores de impostos, não aguentamos mais essa ineficiência. Não sei se você enxerga, né? Você vem do setor privado, você talvez tenha uma visão parecida com essa. Não, eu acho até que assim, a Secretaria de Obras, ela é uma secretaria realmente que ela atende a todos. O problema é que ela não tem estrutura para atender a todos. Se ela fosse uma secretaria que tivesse a estrutura necessária, não precisaria, por exemplo, ter serviços que a Obras faz, que a SEAR também faz, que a SEMA também faz, que a Endurbe também faz. Então, assim, fica um pouco confuso, né? E cada um, na verdade, fica esperando que o outro faça, e aí há uma justificativa. Você vê o próprio DAI com a Secretaria de Obras tem um problema enorme, né? Eles batem cabeça e batem de frente. Sim, e né? 2.000 buracos aí para serem tampados. Exato. Então, eu acho que precisa uma organização aí desses serviços. Talvez essa estrutura seja uma estrutura que pudesse somar. Agora, a Secretaria de Obras, ela precisa de estrutura, de maquinário, de pessoal, assim... Tá muito difícil. O Leandro Joaquim falou que ele ficou 10 anos fora, voltou, tem menos gente e menos maquinário, quer dizer, nós só andamos para trás na obras, né? Mas infelizmente. Agora, já como uma empresa que vem todo ano dando prejuízo, né? Não dá para assessorar, né? Aí não tem jeito, né? Não consegue. Eu já vi o pessoal às vezes entra em recuperação judicial para poder sair dessa. Se levanta. Eu já vi diversos casos. Mas não tem um patrocinador como a prefeitura, não, né? Não. Ô Giacomo, pra gente finalizar com você, fala um pouquinho então da Buranello, né? Vocês estão localizados aonde, que região que vocês nossos atuam. Parceiros, viu? Patrocinado aqui o nosso jornalismo também. Obrigado pelo prestígio. Paz Leme, 435, é bem em frente à Academia Maratão da Rodrigues. Uhum. Então, qualquer importador, exportador ou pessoa que se interesse pelo comércio exterior e quiser iniciar a operar, fica à vontade para contatar a gente, tá? A gente está à disposição. Nas redes sociais, como é que vocês estão posicionados? Buranellos Assessoria. Na rede social, ou Giacomo Buranello. Buranello. S. Buranellos. Isso. No plural. Isso. Buranellos. Isso. E, o importador, às vezes o pessoal quer começar a operar, a gente sempre fala, entra no Alibaba da vida e começa a cavucar, chama pro WhatsApp o pessoal, eles querem vender. Então não tenham medo, pessoal. O mundo, ele quer comprar e quer vender. Que alegria ter um aluno assim, né? Foi meu aluno, olha Ai, só. Que orgulho ter dado aula a alguém que é competente assim. É assim que... Obrigado. E tem gente que não entende que é no empreendedorismo que a gente emancipa a vida, né? É curioso isso. Giacomo, obrigado por estar conosco. Obrigado também por prestigiar o nosso jornalismo. Obrigado, Café. Obrigado a todo mundo. Chiara, o que esperar então das 6? Sexta-feira promete. Então a secretária vai estar lá uma tarde toda para a doutora Maria do Carmo e a coisa deve pegar forte ou não? Olha... Ela quando suspira assim, lá vem. Vamos lá. Ela queria falar uma coisa, vai falar outra. Pausa dramática. Vai lá. Não, é que a gente vai ouvindo e assim, há muitas contradições nas oitivas. A gente vai cansando um pouco. As nossas oitivas ontem terminaram às 8 da noite, então assim, foram 6 horas direto e... A gente fica um pouco assim saturado de ouvir as situações que, na verdade, acabam apontando para quê? Olha, sempre vai depender do planejamento e intenção do gestor, né? Então, se quis fazer, fez e tudo bem, né? Então, assim, fica muito difícil. Eu acho que nós temos instrumentos, né? Que são instrumentos... democráticos que garantem uma maior participação. E aí, quando alguém se sente dono da cidade, porque o prefeito não é o dono da cidade. Está prefeito, né? Está prefeito, né? E eu acho que tem que haver respeito às instituições.
E aos instrumentos, né? Ontem a oitiva foi muito nesse sentido, os instrumentos, né? Compra e venda, desapropriação, por que um, por que outro, como fazer. Então, assim, isso é algo que vai ficando cada vez mais evidente de que se o gestor não tem esse perfil mais democrático, a gente acaba esbarrando nessa coisa. Eu faço porque eu quero, eu invisto do jeito que eu quero, né? Então eu imagino que a secretária vai defender essa linha na sexta-feira. E isso me deixa exausta, né? Eu acho muito equivocada essa mas ela visão. vai ter que estar muito firme, né? Porque vocês têm hoje, diferentemente de outras SEIs que começaram a investigar depois da SEI, vocês já chegaram na SEI com um material denso, né? Devido às diligências e todo o trabalho preliminar. Eu acho que o entendimento do que está ali hoje está muito claro para os membros da SEI, né? E ela vai ter que estar muito bem preparada para poder atender as expectativas e dar as respostas na linha de uma proteção dela e da própria prefeita, né? Sem dúvida, né? A seleção dos imóveis, o valor de cada imóvel, a necessidade, modelo de negociação, né? A necessidade, né? Eu acho muito difícil, por exemplo, justificar o NAPEM lá naquele prédio do Damásio, muito difícil. Para dizer que vai abrigar lá, tem um estacionamento enorme, né, que aquele Muito prédio difícil. em outro lugar seria mais barato, quer dizer, tem questões. O próprio staff ali, que foi pensado em escola e descobre que tem um posto de combustível do lado, né? Então, são coisas como essa que pode até ser legal, mas do ponto de vista prático, foi um desperdício de recursos, né? Não, sem dúvida. Na verdade, se não há planejamento, chega no final do ano, tem recurso em caixa, não sabe o que fazer, dá desespero e acaba investindo errado. Ó, o Marivaldo do Drone, Chiara Ranieri, super pronta para ser a nossa futura prefeita. Ai, Marivaldo é um amigo, isso, né? Não vale. Não vale. Então, tá bom. Amigo não vale. Você que é inimigo, mande uma mensagem para ver se quer ou não aqui. Chiara, obrigado pela sua presença. Eu é Sempre que um prazer agradeço. recebê-la e boa audiência na próxima sexta-feira. E claro, vai repercutir lá na segunda-feira. E aqui no Cidade 360 a gente vai trazer um resumo do que aconteceu. Ótimo, obrigada, viu? Obrigada pela Obrigado. oportunidade. Muito bem, são 7 horas e 47 minutos. Nós conversamos com Giacomo Buranelos Júnior, que é despachante aduaneiro, e também com a vereadora Chiara Ranieri. Ricardo, que não é Maurício Bizarra. Muito bem, 7h47. Esse Maurício, só para todo mundo saber, Entre eu que aspas, inventei é. aqui, é porque fica mais bonito, né? Ricardo Maurício Ricardo Bizarro. Maurício, o nome aquela Gostei do nome. É um nome artístico. Artístico, né? exato. Vou adotar, né, Chiara? A Hein? Chiara Hein, perguntou Jaco? se você não cantaria o Vamos Pular da Sandy Júnior, que você canta nas suas apresentações. Não, eu vou cantar. No momento oportuno você vai me ouvir. Aproveita a presença Não, mas da Chiara. depois. A Chiara entende, ela tá de saída já, precisa ir embora. Muito bem. Ô, Chiara, nós tínhamos combinado de pedir, você vai me deixar na Aí, mão ó. pra só dar risada. Deixa pra lá. Vamos pro deixa intervalo, então.